Olá, estamos aqui reunidas para apresentar o nosso resumo de relato de experiência intitulado Mães Acadêmicas e Cuidadoras da Resistência à Ação Artística e Política na Universidade Federal de Sergipe. Eu sou a professora Melanie Letocar. Eu sou a professora Maicira Leão, do Departamento de Teatro, Melanie do Departamento de Letras Estrangeiras. Eu sou Gabriela Guimarães, discente de Artes Visuais, pela UFES. A gente vai começar aqui a nossa apresentação mostrando também a logomarca, né, do nosso coletivo. Nós três fazemos parte de um coletivo. Isso, é o coletivo MUN, né, Mulheridades, Universidade e Maternagens, um coletivo que nasceu na Universidade Federal de Sergipe em 2023, que vai completar agora em dezembro 2 anos, e vamos apresentar um pouco da nossa trajetória, como surgiu e o que fizemos até hoje. Então, somos professoras, estudantes, técnicas, que, diante da invisibilidade do fazer materno, né, da maternagem das mães da Universidade Federal de Sergipe, nos reunimos, né, para refletir acerca do lugar das mães nesse âmbito acadêmico. Teve um primeiro evento organizado há 2 anos atrás, durante a Semana Acadêmica, e no final do encontro, todo mundo ficou desejante, né, de continuar se reunindo, se acolhendo, se entendendo e refletindo, né? Então, nasceu o coletivo dessa forma, muito orgânica, e em fevereiro de 2024 já estávamos em rodas, né, de conversa, nos reconhecendo, nos identificando, né, nossas histórias, nossas narrativas, e organizamos círculos de partilha, de fala, escuta e acolhimento. Em paralelo, né, o coletivo também se tornou um grupo de estudos, MUN, Grupo de Estudos MUN, né, recebeu o mesmo nome, que organizou um curso de extensão para abordar de forma mais teórica o lugar das mães na sociedade, na universidade, as intersecções que atravessam também as maternidades na sua diversidade. Ainda em 2024, assim, para além da extensão, a gente também começou a desenvolver um projeto de pesquisa, né, porque a gente sentia a necessidade também de reconhecer quem são essas mulheres e quais as suas necessidades dentro do campus, né. Então, junto com a professora Laiane, né, que é do Departamento de Geografia, de um outro campus, aqui na universidade a gente tem diversos campos, a gente começou a desenvolver essa pesquisa, que era a Intercamp. E aí a gente foi buscar, né, estudantes, professoras e servidoras que são mães e ouvir as suas narrativas e as suas demandas também, assim, as suas experiências como mães e servidoras e estudantes, né, tentando nessa batalha unir carreira e a maternidade. Então, essa pesquisa ela aconteceu dentro de um edital muito específico, era um edital temático, que estava relacionado à representação do feminino, né, na prática acadêmica. Então, a gente conseguiu aprovar esse projeto lá, a Gabriela, que também está aqui, ela foi nossa bolsista, e a gente conseguiu gerar, a partir dessa pesquisa, um livro que se chamou, que tinha o mesmo título da pesquisa, chamado Maternidade e Universidade, a conta que não fecha, e além desse livro, a gente também conseguiu materializar um documentário de aproximadamente 20 minutos, que recolhe, né, essas vozes e narrativas dessas participantes, e além disso, a gente realizou uma exposição, a Gabriela vai detalhar um pouco mais, e nesse dia da exposição, que foi, né, porque o dia da exposição geralmente tem essa situação de evento, então é quando a gente consegue também atingir um público maior, a gente realizou uma performance com boa parte dessas mulheres participantes e outras que foram, né, só assistir à exposição. A gente realizou uma performance entre as mães e crianças, intergeracional envolvendo mães e crianças, né? A exposição aconteceu no hall da reitoria, né? A gente criou um varal das memórias e reivindicações, sendo o varal, né, um espaço em que é muito compartilhado com as mães, principalmente nesse primeiro começo de vida, né, dos filhos, em que a gente repetitivamente está pendurando, né, as roupas das crianças e, ao mesmo tempo, angústias e, enfim, também alegrias, né, compartilhadas. Então, a gente usou também dessa reflexão para pendurar reivindicações de momentos que a gente passa, situações que a gente passa por ser mães, que também são desconfortáveis, né? Então, são essas memórias que a gente carrega, esses desconfortos, atrelados também a bons momentos, não é, meu amor? Vou aproveitar esse momento, porque isso é bem emblemático, essa situação é bem emblemática. Assim, a gente tinha uma obra também durante a exposição, que era uma obra sonora, auditiva, que era justamente esse chamado, mamãe, mamãe. Então, eram várias mamães, chamadas de mamães diferentes, que ocupavam os corredores da reitoria. Então, no dia a dia da reitoria, de vez em quando, uma pessoa estava passando nos corredores e ouvia esse mamãe, mamãe, e a presença da criança é bastante visibilizada na universidade, assim. Quando você vê uma criança, é uma coisa extraordinária, né? Então, essa situação é bem emblemática, assim, porque a gente quis chamar a atenção com essa exposição. Atrelado também ao coletivo, né, e às práticas, eu desenvolvi também o meu TCC, nesse caminho, né, da maternidade também, que foi um trabalho que envolveu também outras mães,
né, a gente construiu juntas, né, alguns trabalhos, né, a partir de relatos, né, a imagem que está ao lado, né, essa colagem, foi também um desdobramento desse trabalho, e também a gente conseguiu publicar, né, na revista Passepartout de Artes um artigo intitulado A Criação de uma Rede de Mães na Universidade Federal de Sergipe e a Arte como Via de Resistência Institucional. E desde então a gente tem tentado ocupar esses espaços, né, pensar juntos e então, despertar também a consciência de outras pessoas que transitam na universidade sobre a nossa existência, né, e a ocupação desse espaço também. Nesse sentido, a gente deu seguimento, né, ao curso de extensão, porque é um espaço que, de fato, a gente entende que ele reverbera, assim, porque ele atinge outras experiências, né? Nesse segundo ano, a gente tentou se focar em outras epistemologias de conhecimento, então a maternidade indígena, a maternidade preta, enfim. A gente teve uma colaboração de diversas outras colaboradoras, assim, né? Recentemente, a gente teve de uma escritora sergipana, que é a Tailane Cruz, apresentou uma obra dela, então a gente usa esse espaço, a gente articulou muito esse ano, a gente fez um recorte aproximando um pouco, né? Também a partir dessas experiências do mundo que a gente teve anteriores, arte e maternidade, então a gente deu seguimento ao curso, né, com essa perspectiva. Além dos encontros que são virtuais, né, o curso ele acontece mensalmente, então, além dos encontros virtuais, a gente também realizou ações presenciais, como, por exemplo, essa oficina de colagem, né, que é com a participação também de crianças, e a gente realizou em maio desse ano um fórum, né, porque a ideia também era ouvir de forma mais política, digamos assim, quais são essas reivindicações diretamente políticas, né, porque tudo é político, ser mãe é ser revolucionária, é ser político, mas como a gente poderia estabelecer demandas para a criação de uma política interna relacionada a essas temáticas da mulher e da maternidade, da maternagem. Então a gente teve uma parceria com um movimento chamado Maio Furta Cor, né, que foi falar um pouco sobre essa saúde mental materna, trouxe vários dados estatísticos bastante interessantes, e também nesse fórum a gente realizou uma listagem de 28 demandas, digamos assim, internas da própria universidade, né? E essas 28 propostas que reunimos durante o primeiro fórum, né, foram compiladas, né, foi um momento muito importante de ouvir as mulheres e o seu atravessamento, né, assim, como elas circulam pela universidade, e marcamos uma audiência com o reitor para poder justamente apresentar as 28 propostas, tentando viabilizar, né, mudanças para que os corpos, né, subjetividades, a saúde mental, né, materna de quem transita pela UFES pudesse melhorar, né, ter mais dignidade e um olhar mais sensível e inclusivo, né, sobre as maternidades na Universidade Federal de Sergipe. O reitor se mostrou muito aberto. Já estávamos caminhando para a criação, né, de um grupo de trabalho para a implementação da creche no campus de São Cristóvão, que é o campus maior que a Universidade Federal de Sergipe tem, e durante a audiência, né, insistimos, né, numa das 28 propostas, e além da creche, que seria de se pensar, né, o corpo das mulheres, não apenas das mães, mas das mulheres de forma geral, principalmente quando elas sofrem de distúrbios, né, do fluxo sanguíneo durante a menstruação. E pouco tempo depois da audiência, tivemos a surpresa, não muito grata, de ver essa proposta de licença menstrual ser encaminhada para o Conselho, que a aprovou, um pouco assim restrita. A gente gostaria, e vamos talvez conseguir, esperamos, não, uma licença menstrual ampla, não só para estudantes, que é o caso, né? A licença menstrual que foi aprovada é para estudantes, mas que ela possa ser ampliada para docentes, técnicas e terceirizadas. E agora, amanhã, dia 25 de novembro, estaremos reunidas novamente para o segundo fórum, né, para fazer uma leitura do que fizemos até agora, né, desde maio até novembro, o que conseguimos, né, a creche, a licença menstrual e as outras 26 propostas, né, a gente então pensar juntas quais são as perspectivas futuras, quais são os nossos anseios, e isso um direcionamento, né, por uma política mesmo institucional da UFES, para as mulheres. Então, nosso fórum, ele tem o intuito de reunir as mulheres para criar uma minuta, né, que levaremos como proposta de resolução a ser aprovada pelos conselhos. E, em paralelo, né, na quinta-feira, né, dessa semana agora, dia 27, também teremos o seminário que reúne a Prefeitura de São Cristóvão e os gestores da UFES
para pensar, né, de forma detalhada, minuciosa, o convênio, né, de cooperação que está se implementando para a criação da primeira creche da Universidade Federal de Sergipe, com previsão, né, de assinar esse termo de cooperação em fevereiro de 2026. Então, o Coletivo MUN, né, nasceu há 2 anos atrás e estamos assim muito felizes de ver o tanto que caminhamos e as repercussões, né, que essa movimentação nossa tem tido e está tendo.